Salve, salve rapaziada, mulherada, pessoal do canal. Voltando aí com o primeiro vídeo pós-peste, né? Definitivamente livre do Covid, né? Uma jornada aí muito delicada e pretendendo aqui falar de uma coisa que está dentro desse processo que eu estou atravessando e provavelmente dentro do processo que você aí do outro lado está atravessando ou que conheça alguém que atravesse, né? E eu resolvi chamar esse vídeo de individuação atormentada, né? Então qual é a ideia aqui dessa nossa conversa? Apresentar para você, pensar aqui junto, né, a respeito de processos de transformação a partir de uma perspectiva junguiana, mas processos que não são nada lineares, processos que costumam ser caóticos, processos que costumam ser tormentosos, por isso, individuação atormentada. A individuação, senhores, ela é um conceito chave no pensamento do Jung, não é? Ela é um conceito central, né? Ela, inclusive, está dentro da proposta de uma terapia junguiana, não é? Daquilo que o Jung vai chamar de método dialético, tá? Então eu quero aqui ter êxito em comunicar isso para vocês, enfim, em conseguir dar essa ideia de uma forma clara. Bom, vamos começar do basiquinho, né? O que é individuação, né? Há uma pegadinha nessa palavra que ela pode nos remeter à ideia de se tornar um indivíduo, não é? Vamos clarear isso, porque não é bem assim, né? O Jung, ele trabalha, se você pegar os livros do Jung, a obra do Jung, ele trabalha com a ideia de energia psíquica, não é? Que há quântums de energia psíquica, não é? E que há conflitos, não é? A psique, a mente humana, as emoções humanas, elas funcionam de forma conflituosa, não é? Por trás desse grande campo de batalha entre realidade e mundo interno, você tem um centro organizador da experiência, não é? Que a gente vai chamar de self, não é? Que, vamos dizer assim, empurra o processo dessa vida humana em determinadas direções. Compreende? Como se tivesse um telos, como se tivesse uma busca de sentido para além da nossa consciência. Entendam bem isso, que esse é um conceito primoroso. A consciência é um pedaço da jornada. O ego é um pedaço ainda menor, né? E a nossa cultura, ela nos convence de que essa consciência e que esse ego pode tudo, alcança tudo, é responsável pela felicidade, é potente, é forte, é maravilhoso, né? Então a cultura, ela infla ou ela convida as pessoas a viverem com o ego inflado, não é? O que acontece nos processos que eu chamo de individuação atormentada, não é? São processos em que grande parte dos sujeitos que atravessam ele não compuseram, não construíram um ego, digamos assim, mais lacrado, uma consciência mais fechada, né? Ou como queiram, um complexo do eu mais coeso, não é?
Quando o complexo do eu, ou o ego, ou a consciência, né? Essas instâncias que fazem o contato com a realidade e também fazem o contato com o inconsciente, quando esse complexo ele não se forma devidamente, ele não se estrutura devidamente, acontece o que eu estou falando para os senhores da individuação atormentada. Captaram? O que acontece numa individuação atormentada? O sujeito ele fica muito sensível ao mundo do inconsciente, ele é mais atravessado pelo mundo do inconsciente e fica muito sensível às coisas que acontecem na realidade externa. Certo? É como se ele tivesse um barquinho para enfrentar as tempestades do oceano. Tá? Enquanto outros têm lancha, enquanto outros têm iate, enquanto outros têm bote, enquanto outros se afogam e afundam. Não é? Você deve estar se perguntando, individuação atormentada é igual a psicopatologia? É igual a patologia? Essa discussão sempre foi colocada para o Jung. Né? Inclusive eu estou lendo o livro A Vida Simbólica e aparece essa discussão no primeiro capítulo. Desculpa. E o Jung, ele é muito safo, muito esperto. Né? O Jung ele circunscreve a experiência da loucura ao contexto. Compreende? Um indivíduo que viva num determinado contexto, que encontre ali seus laços no social, que consiga alguma experiência de lazer, de satisfação, de prazer, com um ego bem rachado, esse indivíduo é normal. Se você coloca esse mesmo indivíduo num contexto empobrecido, num contexto isolado, num contexto sem laço social, esse indivíduo vai ser chamado de louco, né? E provavelmente será internado. Só vamos ver aqui o que o meu gato está fazendo nesse momento. Deixa-me ver. Ah, não é ele não, tadinho. É o prato que se mexeu aqui. Bom, seguindo aqui o nosso papo. A pessoa que atravessa, né, você que está aí, que talvez tenha um complexo do eu muito frágil, aquela velha história. Você pode fazer disso a limonada, compreende? Então, por exemplo, você pode ter alguma experiência com a música, com a literatura, com a arte. Você está mais vulnerável a esses processos do inconsciente. Muito provavelmente você sonhará mais, muito provavelmente determinadas funções suas terão mais acesso ao inconsciente coletivo, o que pode ser uma bênção e também um problema. Né? E para sujeitos mais fragilizados ou mais sensíveis, a análise junguiana ela visa escutar profundamente os sonhos. Eu posso dizer aos senhores que a análise junguiana ela é a melhor análise, quando bem feita, ela é a melhor análise para tratar egos rachados, egos prejudicados. Né? Veja, senhores, quando eu falo isso, esqueçam a ideia de demérito. Não é? Não é demérito nenhum ter uma individuação atormentada e ter um ego frágil, um complexo do eu frágil. Não é? Não quer dizer que quem tem um complexo do eu mais fechadinho é superior. Né? Esse tipo de valoração é um equívoco completo. Não é? Bom, dentro de uma análise junguiana, assim como dentro de uma escuta psicanalítica, o trabalho terapêutico
diante de individuações atormentadas, ele evidentemente, ele passa por períodos de tormentas, por períodos de intensidade, momentos em que o sujeito ele vive na terapia, digamos assim, os horrores e os terrores do inconsciente, né? E é muito frequente que esse sujeito nessa travessia ele questione a terapia, ele queira parar a terapia, né? Ele passe a atribuir à terapia um poder que ela não tem. Nenhum analista, nenhum processo terapêutico leva o sujeito para um lugar que a psique dele não quiser, né? É importante a gente colocar isso. Toda a psique tem lá suas defesas, seus pontos, seus diques, seus espaços de não travessia. Então, se você é alguém que está passando por uma tormenta gigantesca, se você é alguém que está passando por um desgaste gigantesco, se você é alguém que está num sofrimento absurdo, né? Você está no olho do furacão de um conflito que o teu psiquismo está promovendo. O melhor que você pode fazer nesses processos é aguentar, é esperar, é falar sobre eles, é continuar olhando seus sonhos, né? Se colocar, é muito difícil isso na prática, é se colocar numa posição de humildade frente ao inconsciente, uma vez que o inconsciente é uma coisa incomensuravelmente maior do que a consciência. Eu vou contar para vocês, vou abrir aqui, né, o que está acontecendo com o meu psiquismo, né? Como vocês sabem, eu estou saindo de um processo delicadíssimo de Covid, né? Estou saindo não, já saí, já nem estou mais com o vírus, né? Graças aos deuses. E comecei a prestar ainda mais atenção aos sonhos, né? Porque eu também venho de um processo de individuação atormentada que se estabilizou, mas foram anos e anos de tormentas, né? Mas veja como é que funciona uma mente, um psiquismo que teve problemas na sua origem, que fragilizou-se e que é mais rachadinho como o meu, né? Vou abrir aqui para vocês, né? Durante muitos anos eu trabalhei numa escola chamada Trilha, né? Foi um grande celeiro de aprendizado, enfim, foi um lugar em que eu sinto bastante saudades, né? E que eu fui educador de jovens e adultos com deficiências, né? Fiquei nessa escola por 8 anos, se eu não me engano. E a escola chama Trilha, né? E eu vivi ali processos muito profundos ao me relacionar com pessoas não falantes, com autistas, pessoas com quadros psicóticos, todos os tipos de diagnósticos que vocês possam pensar, além do trabalho institucional, né, que ferve, que é um fervo danado, né, digamos assim. Bom, saí desse lugar, né, fiz lá um caminho muito bonito, sou muito grato à Trilha, a todos os alunos que eu trabalhei, mas o meu inconsciente usou esse dado da realidade para produzir metáforas, analogias, né? Então veja só, senhores, eu fiquei com Covid, fiquei com cagaço generalizado, achei que ia morrer, afundei pra caramba e comecei a zuretar nos meus processos, né? O que é zuretar? O complexo do eu balançou, se assustou e você fica vulnerável às tormentas de fora e de dentro, de fora e de dentro, né? Ontem vim para minha casa, estou assentando, estou começando, na verdade continuei a atender, mas estou começando a atender numa condição um pouco melhor.
voltei a ler, né? Tô me situando, né? Então o meu complexo do eu, ele volta para uma posição um pouco mais estável, né? Mas o inconsciente está sinalizando o que está acontecendo lá, que foi o sonho dessa noite. E qual foi? No sonho, eu volto à trilha e eu estou na posição de educador e eu estou na entrada da escola para receber os alunos com deficiência, né? Estou de aventalzinho, tinha um avental lá branco de educador, coisa feia, mas tinha. E particularmente eu encontro uma aluna que eu amava, né? Ou amo, de paixão, não falante, que é uma moça que vai se comunicando pelo andar, pelo olhar e pela risada, né? E ela se destaca no sonho ali, né? Como se eu tivesse uma tarefa muito específica com ela ali no sonho, né? O que é isso que o inconsciente está fazendo? Está dizendo, está dando um retrato. Olha aí, Milson, você está de frente aos seus núcleos deficientes, aos seus complexos. Você está de frente a essa trilha, né? Então, nesse momento, para além do Covid e da recuperação física, o seu psiquismo está assim, né? Compreendem isso? Qual é o efeito prático disso, né? Isso acalma meu complexo do eu, né? O inconsciente está fazendo uma imagem, como para dizer, segura a tua onda, não se assuste, você está fragilizado, os núcleos deficientes estão todos aí pertinho de você, né? Tenha paciência, né? Compreende? Com isso, eu ajusto a minha atitude na realidade, baixo a minha expectativa, né? E preciso entrar nessa sintonia educador, núcleos deficientes, que eu vivi na realidade, né? E que agora o desafio é dosar isso com o meu mundo interno. Se eu ajusto, se eu refino esse olhar, né, eu fico tranquilo, né? A individuação atormentada, ela vai migrando para um estado de individuação. Compreende, minha gente? Vocês conseguiram alcançar o que eu estou aqui trazendo, né? Então, assim, o grande pulo do gato para as tormentas que a gente atravessa é esse ajuste fino com o mundo inconsciente, com o que está acontecendo com o seu complexo do eu, não é? Porque esse ajuste fino, ele faz com que a gente tome decisões de menos risco, decisões de continência, decisões rumo à integração, não é? Quando a gente perde esse parâmetro, não é? E a gente compra determinadas brigas com o inconsciente, a gente se esborracha todinho, né? Enfim, espero que esse vídeo tenha sido claro, tenha feito algum sentido, e se você gostou, deixe seu like, faça seu comentário e principalmente passe ele para frente, tá? Individuação atormentada é um assunto muito empolgante da gente pensar, porque há outras individuações que são de uma outra frequência, que entram por outro caminho, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Valeu. Se cuide. Tchau, tchau.